eles fazem, porque ninguém tem um pelo no saco neste país para cobrar providências dele. Porque o CNJ não vale nada. E o CNJ não vale nada porque a Câmara e o Senado deixam. Pelo menos vocês deem um like aí. Confirma se deu, aperta, repete, comenta. Comenta qualquer coisa. Boca suja chegou. Aquele que nenhum canal quer ver passar na frente chegou. Então compartilhe o link. Vocês sabem que eu não tenho papa na língua. Vocês sabem que eu aguento na minha lomba tudo aquilo que vocês querem falar. Não tem ninguém me buzinando o que eu posso falar e o que eu não posso. Aproveite enquanto eu estou vivo, aproveite enquanto eu estou solto. Bom, falar sobre o Dallagnol, porque o querido Deltan Dallagnol diz que foi cassado por criticar ministros do Supremo Tribunal Federal durante eventos sobre a Lava Jato. Em eventos sobre os 10 anos da Lava Jato, na Câmara dos Deputados, hoje, terça-feira, o ex-deputado Deltan Dallagnol afirmou que sua cassação, ocorrida ainda no ano passado, foi motivada pelas críticas feitas ao Supremo Tribunal Federal, em especial ao ministro Alexandre de Moraes. A cassação ocorreu após o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, acolher uma ação impetrada pelo Partido da Mobilização Nacional, o PMN, e a Federação Brasil da Esperança, que junta PT, PCdoB e PV, que alegou que Deltan Dallagnol pediu exoneração do cargo de procurador da República enquanto estavam pendentes sindicâncias para apurar reclamações sobre a sua conduta na Operação Lava Jato. Abre aspas para Deltan Dallagnol. Eu fui punido, enquanto membro do Ministério Público Federal, por ter cometido grave crime no Brasil de criticar o Supremo Tribunal Federal. Com elegância, sem quebrar o decoro, mas ainda eu respondi o inquérito por ter feito críticas com a imunidade parlamentar contra a decisão que me cassou. Fui cassado por um ministro delatado com base em futurologia, fecha aspas, disse Deltan Dallagnol. Não concordo com o Deltan que ele foi cassado por criticar o STF. Que, na verdade, ele foi cassado porque a composição atual do TSE e do STF não vale nada. Que é indiferente, criticar, não criticar. O TSE podia ter cassado? Não podia. Não podia por quê? Porque não está na lei. O que a lei fala? A lei diz o seguinte, que são inelegíveis os membros do Ministério Público que se aposentam ou que pedem para sair do Ministério Público durante o curso de um processo administrativo disciplinar, a famosa PAD. PAD. Por quê? Porque o cara pede para sair, pede para aposentar, porque vocês não lembram, vão lembrar que uma das formas de condenação para juiz e promotor desse país é aposentar e advogar e ficar milionário. Então, se você está no meio de um processo administrativo disciplinar, você não pode pedir para sair, porque se pedir para sair, tem 8 anos de inelegibilidade. Tem que ficar no gancho por 8 anos. Fora isso, se você é expulso do MP ou recebe a pena da aposentadoria, você também fica no gancho por 8 anos. O que aconteceu com o Deltan por causa da Lava Jato? O PT e outros partidos encheram o Ministério Público Federal de denúncia. Falaram, olha, ele está abusando, olha, ele está fazendo isso, olha, ele está fazendo aquilo. Só que nenhuma dessas todas denúncias se tornou processo administrativo disciplinar. Então, enquanto não se torna processo administrativo disciplinar, você saindo do Ministério Público, você não fica inelegível.
Porque essa lei eleitoral, essa lei complementar que estabelece a inelegibilidade, ela fala de uma penalidade, ou seja, de uma restrição de direito para aquele que foi condenado pelo seu órgão de classe ou pela cúpula do órgão que ele faz parte, do Ministério Público ou do Judiciário. E como se trata de uma penalidade, de uma restrição de direito, incide o chamado princípio da legalidade. Aí o que aconteceu com o Deltan? Inventaram uma tese, elaborada certamente pelos técnicos do CAD-MD-MC, que é o Centro de Estatística Aplicada do Meio, que disseram que ele, diante das denúncias que virariam um processo administrativo, ele fez uma maracutaia pedindo para sair antes. Não é que ele fez uma maracutaia, não é que ele fez abuso de direito. Ele agiu dentro do direito legítimo. E tendo usado do seu direito legítimo, ele não pode ser penalizado. Agora, se vier juiz de Brasília com tese do CAD-MD-MC a toda hora, não tem segurança jurídica, não tendo segurança jurídica, não tem democracia. Então ele foi condenado por quê? Ele foi condenado porque quem defende esta tese não tem vergonha na cara. Não tem vergonha na cara. Não tem um pingo de vergonha na cara. É uma vergonha diante de tudo que se aprende numa faculdade de direito. Então o Deltan foi cassado porque quem o cassou não tem vergonha na cara. O Deltan foi cassado porque quem o condenou, quem o cassou, recebendo dinheiro deste povo pobre, que é o povo brasileiro, desse povo com uma renda média mensal que não chega a R$3.000 por família, esses príncipes do Estado que caçaram o Deltan, que ganham dinheiro desse povo sofrido, e ganham dinheiro desse povo sofrido para fazer valer o direito, para fazer valer a justiça, e não para ficar tirando tese do CAD-MD-MC e fazer perseguição política. Perseguição política. Veja o outro caso do Deltan que saiu hoje, foi manchete em todos os jornais, Pitoli. O Deltan, você vai se lembrar que na época da Lava Jato ele fez aquele PowerPoint dele. Aí o Lula entrou com um pedido de indenização por danos morais. Aí o Lula ganhou a ação de indenização por danos morais. Aí, Pitoli, o que acontece? Recorre, chega no STF e a Carmen Lúcia diz: eu não aceito o recurso porque não tem matéria constitucional. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, mandou pagar a indenização, você pague. E aí a manchete foi: a AGU de Lula. A AGU não é do Lula, em primeiro lugar. Parece que é. O Bessias é o Lessias. Lessias, vem. Vem, Lefia. Lefia, vem brincar com a esperança, Lefia. Então a AGU é o advogado do Deltan, nesse caso, do PowerPoint. Mas esse caso do PowerPoint é uma outra firula, é uma outra pegada. Por quê? Nós temos no Brasil o seguinte, vários problemas. E quando o Deltan dá essa declaração hoje, a gente mistura um monte de assunto. Primeiro, o Deltan cassado. Segundo, é o Deltan crítico da Lava Jato, e ele recebeu uma penalização de censura posterior, não prévia,
do Conselho Nacional do Ministério Público por tuitar enquanto era membro do Ministério Público, e o terceiro caso é o caso dos danos morais do PowerPoint do Lula. O primeiro caso que nós falamos aqui, cassação do Deltan. Foi cassado por quê? Foi cassado porque os nossos juízes não têm vergonha na cara. E esta é uma crítica técnica em linguagem popular. Porque não adianta eu ficar aqui falando em juridiquês, em camoniano, que o povo não vai entender. E não tem vergonha na cara porque eles caçaram o Deltan quando o direito não lhes dava a faculdade de caçar. Quando não estava na hipótese legal estrita de caçar. Isso é um ponto. O segundo ponto, a censura que ele recebeu por criticar o Supremo do Conselho Nacional do Ministério Público, enquanto ele era, em 2017, membro do Ministério Público Federal. O Deltan não concorda, muita gente não concorda. Eu sou uma pessoa que concorda, por exemplo, Pitoli. Porque eu acho o seguinte, o cara que está no sistema de persecução criminal, de processo penal, que é o juiz e o promotor, eles têm que aparentar imparcialidade. Mais o juiz do que o promotor. Muito mais o juiz do que o promotor, porque o promotor ele tem um lado na ação, o juiz é que não pode ter. Mas como funcionário público remunerado, inclusive pelo réu, ele tem que se manter dentro dos autos. Ele não pode fazer política enquanto ele ocupa um cargo, seja no judiciário, seja no Ministério Público. E ninguém é obrigado a ser juiz, nem membro do Ministério Público. Ninguém é obrigado a ganhar um salário que se amarra a sua égua na sombra pro resto da vida, ter escola paga pelo contribuinte dos filhos, ter carro, ter no seu gabinete, ter verba para isso. Ninguém tem uma arma na cabeça, fala, você vai ser juiz. Então você escolhe ser juiz, você escolhe ser promotor, e escolhendo, você tem que ter a consciência de que você não pode sair tuitando coisa do seu trabalho. Porque foi uma escolha que você fez. Aí você vai falar, e os povos do STF que fica lá tuitando, cornetando, dando entrevista. Tá errado! Por que que não é punido? Porque, como dizia o Mel Brooks numa comédia lá, A História do Mundo, it's good to be the king. É bom ser o rei. Eles fazem, porque ninguém tem um pelo no saco neste país para cobrar providências dele. Porque o CNJ não vale nada. E o CNJ não vale nada porque a Câmara e o Senado deixam. Deixam. A Câmara, no ano passado, pôs uma assessora do Toffoli no CNJ. O Senado, desde o dia 25 de fevereiro, sequer pensou em quem vai pôr no CNJ. E provavelmente vai ser alguém alinhado com a esquerda, com o STF. E, em terceiro lugar, o PowerPoint. Aí é uma outra questão. Ele era um procurador da República, fazia parte do Ministério Público Federal, e ele estava acusando, e o acusado era o Lula. Agora, se a gente for condenar, pagar danos morais, todo agente do Judiciário e do Ministério Público que falar o nome do réu, nossa senhora, acabou a estrutura do Brasil. Então é um absurdo o que fizeram com o Deltan no caso do PowerPoint, e é um absurdo o que fizeram com o Deltan na cassação. Esse é o absurdo dos absurdos. Mas a crítica do Deltan, enquanto ele era procurador, vá lá, não poder fazer. Mas quando ele era político, ele tem todo o direito como cidadão. Já pediu para curtir, você veja. Eu com caganeira estou aqui, né? E o Pitoli, né? O Pitoli é muito profissional, mas eu não. Então eu com caganeira venho, então pelo menos vocês deem um like aí. Confirma se deu, aperta, repete, comenta e compartilha, passa o link. Eu gosto de ver gente. Eu gosto de multidão. Então compartilha o link para as pessoas chegarem mais. Ainda tô podendo falar, ainda tô solto, ainda tô vivo. Let your body to the music. Hey, hey, hey.